antecipada e também, além disso, o que eu posso? Eu posso permitir que a polícia use determinados bens dos traficantes. Não em caráter pessoal, não, mas em caráter de trabalho profissional, ok? Tudo bem? Agora, nós vamos à nossa próxima e última pergunta, na tela. Professor, como se dá a indenização civil na sentença penal condenatória e a hipoteca legal? Vejam só. Indenização civil na sentença penal condenatória e a hipoteca legal. Esse é um tema fantástico. É um tema que passou pela reforma de 2008, de agosto de 2008, e é um tema que chove. Vamos guardar aqui essa ideia. Agora, na sentença penal condenatória, o juiz deve fixar o valor mínimo da indenização, considerando-se os danos sofridos pelo ofendido. Como é que é, Madeira? É isso aí que eu estou lhe dizendo, meu amigo. Hoje, o juiz, quando condena alguém, além de condenar a pena de prisão, condena a indenização. Fala de novo? Fala. Além da pena de prisão, tem uma indenização cível. Sim. Madeira, me dá um exemplo para eu ver, para eu entender. O dispositivo hoje é assim. Ante o exposto, julgo procedente pedido para condenar Zé da Silva, como em curso das penas do artigo 157, a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, fixado o regime inicial semiaberto. Ponto. Ainda fixou R$8.000 de indenização em favor do ofendido. Valor mínimo, não é valor médio, não é valor justo, não é valor máximo, é valor mínimo. O que se discute aqui hoje é se esse valor poderia incluir danos morais. Não se sabe, há uma divisão na doutrina. Depende de pedido do promotor, não se sabe. Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. Para sua prova, eu quero que você guarde isso. É possível a fixação do valor mínimo da reparação, considerando-se os danos sofridos pelo ofendido. O que isso tem a ver com a hipoteca legal? Tudo a ver. Tudo a ver. Porque este valor vai me dar a tônica, vai me dar o limite da hipoteca legal, do bem que eu vou hipotecar. Porque lembra, a hipoteca se refere a quê? Se refere a assegurar a indenização de natureza civil. Que indenização é essa, por exemplo, que acabamos de falar da sentença? Ok? Tranquilo? Gente, para encerrar aqui, eu quero que vocês guardem os temas que tratamos neste bloco agora. Vamos fazer uma recapitulação geral do que a gente viu? Porque esse é um tema muito importante. Sequestro, bens móveis e imóveis, tanto no inquérito quanto no processo. O sequestro é dos bens adquiridos com os proventos da infração. Este é o sequestro. E, para que seja decretado o sequestro, há necessidade do quê? De indícios veementes da proveniência ilícita dos bens. Ok? Tranquilo? Como se dá a defesa no sequestro? Por meio de embargos. Quais embargos? Do próprio acusado, do terceiro, que não tem nenhuma relação com a causa, ou do terceiro de boa-fé. Tudo bem? E a hipoteca legal? Hipoteca legal visa garantir, assegurar a indenização de natureza civil. Só se dá a hipoteca durante o processo. Durante o inquérito, não. Mas teve no inquérito, o que eu faço? Pede o arresto, que é a terceira medida securatória. Lembra que eu falei que tinha 3? Sequestro, hipoteca legal e o arresto. O arresto é uma medida preparatória da hipoteca legal. Tudo bem? Tranquilo? Senhores, para encerrar aqui, isso que nós tratamos nesse último bloco.
O sequestro na lei de drogas e na lei da lavagem de dinheiro, eu considero que é inconstitucional porque viola o ônus da prova no processo penal. Os senhores não vão dizer isso numa prova. Na prova vão marcar o que está na lei. E o que está na lei, que para ser levantado o sequestro destes bens, há necessidade de que o próprio sujeito comprove a origem lícita desses bens. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Vamos agora encerrar o nosso segundo bloco e vamos ao próximo bloco, que é o X da questão. Até já. Muito bem. Voltamos agora com o nosso terceiro bloco, o X da questão. Nesse bloco, vou responder a perguntas que já caíram em provas anteriores. Vamos ver a primeira pergunta, então? Veja lá. Com relação ao sequestro, como medida assecuratória, assinale a opção correta de acordo com o CPP. Então, vejam que estão nos perguntando a opção correta. Letra A. Se o indiciado tiver adquirido bens imóveis utilizando os proventos da infração, caberá o sequestro desses bens, desde que não tenham sido transferidos a terceiro. Veja lá, se transferiu a terceiro não cabe sequestro? Claro que cabe. Tanto que eu lhes disse, o sequestro, os embargos do terceiro de boa-fé. Então, pode haver sequestro sim. Letra A, incorreta. Vamos ver a letra B? Para a decretação do sequestro, é necessária a existência de certeza acerca da proveniência ilícita dos bens. Certeza da proveniência ilícita dos bens? Certeza não. O que precisa? Precisa de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens. Indícios veementes. Letra B, errada. Vamos ver a letra C? O sequestro pode ser embargado pelo acusado, mas não por terceiro a quem os bens tenham sido transferidos a título oneroso. Errado, errado. Sim, veja, o sequestro pode sim ser objeto de defesa por quem tenha recebido esses bens. Embargos de terceiro, já te falei isso. É errada. Portanto, vamos ver agora a nossa última alternativa, a letra D. Se for julgada extinta a punibilidade ou absolvido o réu, por sentença transitada em julgado, o sequestro será levantado. Vejam só, neste caso temos aqui o X da questão. Esta é a alternativa correta. Letra D. Este é o X da questão. Tudo bem? Tranquilo? Então vejam só, vamos ler novamente. Se for julgada extinta a punibilidade ou absolvido o réu por sentença transitada em julgado, o sequestro o sequestro será levantado. Letra D de dado. Tranquilo? Ok? Muito bem. Vamos à próxima assertiva agora. Próxima questão. Assinale a opção correta acerca do processo penal. Então vejam lá, estão pedindo a pergunta assertiva correta. Letra A. Caberá o sequestro dos bens imóveis adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, salvo se já tiverem sido transferidos a terceiro. Veja, você vê que eles têm um bruta fetiche nisso, essa questão do transferidos a terceiro? Uma bobagem. Ainda que tenha sido transferido a terceiro, cabe efetivamente o sequestro. Então a letra A está errada. Vamos ver a letra B? A hipoteca legal é deferida para os casos em que se pretende garantir a indenização cível. A hipoteca legal é deferida para os casos em que se pretende garantir a indenização cível. Veja, provavelmente é a correta, né? Hipoteca legal serve para isso mesmo.
A gente vai ver as outras assertivas, mas eu queria te chamar